Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Sólida Fé. Isso mesmo, um canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar sua fé por meio das Escrituras. Sim, aqui nós estamos com mais um vídeo que visa te abençoar. Hoje eu quero fazer uma pergunta através desse vídeo para você que me vê e me ouve na sua telinha, no celular ou no notebook. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Para que nós nascemos? Estamos aqui na Terra. Quem nos criou? A verdade é que, de acordo com a resposta que damos a esta pergunta, que é uma pergunta filosófica e perpassa as eras, sim, muitos filósofos, muitos homens se levantaram para tentar contribuir na resposta desta grande pergunta filosófica, que é: qual é o sentido da vida? Para que nós nascemos? Outros tentaram também responder, como foi o caso de Sigmund Freud. Isso mesmo, se você já estudou psicologia, você está familiarizado com este homem, com este nome. Se você estudou também psicanálise, sim, porque Freud, ele é considerado o pai ou o criador da psicanálise. E para Freud, o sentido da vida, o propósito da vida, ou seja, o ser humano nasceu para desenvolver o princípio do prazer. Então, para Freud, o homem nasceu, a mulher nasceu para desenvolver em si, potencializar o princípio do prazer. Por isso que homem e mulher não pode reprimir. Se te dá prazer, então faça. Se te gera prazer, então execute. Então, o pai da psicanálise, Freud, ele desenvolveu essa teoria e ele acreditava que o homem, ele foi criado para fugir das dores e para viver uma vida de prazer. Nós temos um filósofo, Friedrich Nietzsche, sim, também tentou contribuir com a filosofia, nos mostrando, escrevendo qual de fato é o princípio, qual é de fato o sentido da vida do homem. Para Nietzsche, o homem nasceu para buscar poder e romper todos os obstáculos. Talvez você já ouviu esta frase que é de Nietzsche, a frase que diz assim: o que não me mata, me fortalece. Sim, esta frase é de Nietzsche. Qual é o propósito dessa frase? Qual é o objetivo dessa frase? Qual é a ideia que essa frase traz? É a ideia de que a vida, ela ganha de fato sentido através do que? Da superação de obstáculos. Então o homem nasceu para superar os obstáculos, para buscar o poder, e o poder promove de fato um sentido. Nós temos também Viktor Frankl. Quem foi Viktor Frankl? Foi um psiquiatra que viveu no período ali da Segunda Guerra Mundial e inclusive ele passou por 3 campos de concentração. O primeiro deles foi em Auschwitz, na Alemanha. E Viktor, ele desenvolveu a logoterapia. O que é isso, Douglas? Logoterapia é a forma de encontrar o sentido da vida através do quê? Através de um propósito. Então a logoterapia, ela te ajuda a superar obstáculos encontrando o sentido da vida. Para que você nasceu? Então, esse é o propósito da logoterapia. Ele diz que mesmo em circunstâncias mais adversas, as pessoas encontram um tipo de significado e elas tentam achar esse significado e viver. Então, a falta de sentido, significado para Viktor Frankl na vida, ela leva ao quê? A um desânimo e também o que ele chamou de vazio existencial. Então, a pessoa que não encontrou sentido, ela é desanimada e há um vazio dentro dela, o vazio existencial. Lembrando que para Viktor Frankl, ele não te dá qual é de fato, ou a logoterapia, ela não te dá o que é de fato sentido para sua vida. Não, ela diz a você, assim como Freud disse que o sentido da vida é buscar pelo prazer, Nietzsche, o sentido da vida é buscar poder. Agora na logoterapia é o seguinte: para você vencer os obstáculos da vida, você precisa
precisa procurar o sentido da sua vida. Agora, qual é o sentido da vida? Aí depende de você. Para que você nasceu? Aí depende de você. Só que é meio que superficial e relativa esta resposta. Então a gente pode pegar a logoterapia e aplicar com o cristianismo, dizendo que o homem ele nasceu para quê? Para glorificar a Deus. O sentido da vida é esse. Viktor Frankl passou por 3 campos de concentração, conforme eu disse a você, na Segunda Guerra Mundial, e ele escreveu que sobreviventes do campo de concentração possuíam mesmo que uma fagulha de esperança, de sentido. Por isso, não tiravam as suas próprias vidas. Isso mesmo. Era muito comum as pessoas tirarem as suas vidas por meio da cerca elétrica. Então, nos campos de concentração, eles eram rodeados de uma cerca elétrica. A pessoa que perdia o seu sentido, a esperança, que vivia deprimida, ela saía correndo e se atirava na cerca elétrica e ali ela tirava a sua própria vida. Então ele diz que as pessoas que superaram, que não passaram por esse propósito, que não deram um fim na sua vida, eram as pessoas que tinham pelo menos uma fagulha de esperança, de sentido na vida. E isso os ajudou a perseverar. Ele explica que o sentido não deixa a pessoa se conformar com o que ela vem enfrentando. Olha que coisa interessante, isso é uma verdade. Por quê? Porque quando você descobre o seu sentido, o seu propósito de vida, mesmo que você esteja no caos, mesmo que você esteja enfrentando circunstâncias adversas, por tempestades, por prisões, por angústias, se você tem um sentido, mesmo que esse sentido seja uma fagulha, você de fato não se conformará com esse processo que você está vivendo. Vitor diz isso, que aqueles que tinham um sentido, mesmo que uma fagulha, eles não se conformavam com os nomes que eles recebiam. Os judeus que estavam no campo de concentração, mesmo que tinham uma fagulha de sentido, de esperança, de propósito, não se conformavam com os nomes que eles recebiam. Sabe qual eram os nomes? Seus ratos. Sabe quais outros nomes? Seus porcos. Ou seja, agora o nome próprio, eles não eram reconhecidos com os nomes próprios. Eles tinham uma numeração. Então, todo judeu no campo de concentração, ele era apenas um número. E Viktor, ele diz que aquele que tinha de fato sentido não se deixou levar por aquilo que as pessoas os acusavam. Chamava os judeus de raça, mas não uma raça humana. Então, o sentido, e isso é interessante, nas nossas vidas, não nos deixa conformar com o ambiente. Se você nasceu e você sabe qual é o seu propósito, o seu sentido, você é filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Ele para cumprir uma missão, você não vai se conformar quando as pessoas te chamarem de hipócrita, quando as pessoas te chamarem de lixo, quando as pessoas te chamarem de nada. Porque você sabe qual é a sua identidade, você sabe qual é o seu propósito, assim como os judeus que venceram os campos de concentração, que conseguiram sair de lá, sabia qual era o seu propósito, o seu sentido, e não deixou com que o ambiente conformasse a si mesmo. Eu lembro de Paulo, que não deixou a circunstância, a prisão conformá-lo, mas ele de fato transformava o ambiente, porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Então, encontre o seu propósito de vida, encontre o seu sentido, que a força do ambiente não vai mais te sugar, te puxar para baixo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu sentido? Que você nasceu? Nós vamos encontrar que Jesus nos ensina que o ser humano nasceu para amá-lo sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito, essa é a nossa missão. Precisamos fazer tudo o que vamos fazer sempre visando amar a Deus e respeitar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo também. Assim nós estaremos cumprindo com o nosso sentido de vida, o nosso propósito. Somos chamados para o quê? Diz o Catecismo de Westminster, diz que somos chamados para glorificá-lo e gozá-lo para sempre.
Como você pode encontrar o seu sentido de vida? Como você pode encontrar o seu sentido de vida? Só você mesmo. Você é a pessoa especial, você é a pessoa ideal para essa jornada na descoberta do seu sentido de vida. Certa vez eu ouvi uma frase que pode nos ajudar a descobrirmos o nosso sentido, o nosso propósito. Qual frase era, Douglas? É a seguinte: aquilo que te causa mais desconforto pode ser o seu propósito. Aquilo que te causa mais desconforto pode ser o seu propósito. Talvez você nasceu para esse sentido. Não entendi, Douglas. Vou te explicar. Talvez a política te cause desconforto. Você olha lá para os políticos, muitos ladrões, corruptos, e isso te causa desconforto. Quem sabe você foi chamado para entrar lá e não se conformar com aquele ambiente, mas com a sua pequena força, gradativamente você foi chamado para transformar aquele ambiente. Eu gosto muito de teologia, e aquilo que me causava dor, que era ver tantas polêmicas teológicas, tantos erros teológicos, tantas coisas colocadas no bojo, tantas coisas colocadas na conta de Jesus que de fato a Bíblia não falava. Isso me causava desconforto. Por isso que eu comecei a estudar teologia, para tentar contribuir e também tentar fazer com que a verdade seja explícita, a verdade seja compartilhada. Então, o que causa desconforto a você? Talvez você olha os pais criando os seus filhos de maneira equivocada. Talvez você aprendeu de forma diferente e você ensina os seus filhos com princípios cristãos de uma forma diferente. Isso, quando você olha, te causa desconforto e dor. Talvez você foi chamado para aconselhar os pais na criação dos seus filhos. Então vê aí o que te causa dor. Talvez isso seja de fato o seu sentido de vida, o seu propósito. Lá no céu, a pergunta que vai ser feita para nós é: e aí, você cumpriu com o seu propósito de vida? Você de fato cumpriu com a sua missão? Essa vai ser a pergunta que Deus vai nos fazer. Que eu e você possamos compreender, descobrir, potencializar o nosso sentido e viver para a glória de Deus. E não se esqueçam, se esse vídeo edificou a sua vida, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar para mais pessoas que estão aí, tentando encontrar o sentido da vida, procurando o propósito de vida. Talvez esse vídeo possa ajudá-lo ou ajudá-la nesse propósito e nessa jornada. Deus abençoe e um abraço, e até o próximo vídeo aqui nesse canal Sólida Fé, que tem como objetivo, missão e propósito solidificar sua fé cada vez mais. Tchau.